Olá pessoal, tudo bem com vocês? Thiago aqui e nesse conteúdo nós vamos falar de Bradesco e vamos falar também de Cielo, vamos envolver aí as duas companhias para a gente entender um pouco mais dessa questão aí do possível fechamento do capital da Cielo. O Bradesco tem aí como um dos controladores, né, essa parte de responsabilidade sobre o controle da Cielo. A gente vai entender qual que é aí a estratégia, né, do Bradesco nesse fechamento de capital da Cielo. Vamos falar também da bonificação do Bradesco. Tem uma bonificação interessante, segundo aí a próxima Assembleia Ordinária da companhia. A gente vai analisar um pouco mais e vamos falar também do cenário do Banco Bradesco. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Vamos começar falando já da bonificação aqui para a gente entender um pouco mais. Então foi convocado aqui uma Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, que vai ser realizada no dia 11 de março de 2024, às 16 horas, vai ser de modo digital. Então essa Assembleia aqui vai decidir aí assuntos importantes e tem um assunto muito relevante que para você que é investidor, para você que é acionista hoje do Banco Bradesco, fica atento e alerta que é a respeito de uma possível bonificação. A gente vai entender um pouco mais. Então aqui a inclusão de autorização do aumento do capital social que vai ser já realizado nessa Assembleia, e aqui ele está prevendo um limite de até 17 bilhões e 200 milhões de ações. Isso, quando a gente olha a base acionária hoje do Bradesco, que é na faixa aqui de 10 bilhões de ações que ele já tem em circulação, dá um acréscimo aí de até 60%, caso seja realmente aprovado esse aumento aqui de 17 bilhões de ações. O fato que vai ser analisado durante aí a Assembleia pelos membros que fazem parte aí do Conselho, da administração em geral, para decidir se realmente faz um aumento até esse limite de 17 bilhões e 200 milhões de ações. O fato que vai ter uma bonificação, inclusive o Bradesco ele sempre faz bonificação, mas esse limite ainda vai ser analisado, então não é uma certeza que atinja aí os 60% de aumento de bonificação. O fato que vai existir a bonificação, mas para você entender um pouco mais a respeito disso. Então, em vez do Banco Bradesco pagar ali 60% de dividendos, que é inviável, ele vai fazer uma bonificação de até 60%, dependendo aí da decisão do conselho. Isso é muito favorável para você que já tem ações, que vai aumentando ali a participação dentro da companhia. Saindo da bonificação, vamos entender um pouco mais aqui do cenário do Bradesco, passando por um momento mais crítico, né? Então, inclusive, o Bradesco traz aqui um plano de investimento em tecnologia, justamente que foi uma das falhas que o banco teve aí nos últimos 4, 5, 6 anos atrás, com a chegada das fintechs, aí Nubank, Inter, C6 Bank e outros bancos, outras fintechs digitais acabaram pegando muita fatia do mercado financeiro, dos bancos e principalmente do Bradesco. Você tem aí hoje o Banco do Brasil, Itaú aí, que conseguiram se adaptar e melhorar os seus rendimentos, a sua lucratividade, a sua rentabilidade, e o Bradesco vem perdendo muito market share aí quando a gente olha os últimos anos. Isso faz com que o Bradesco tenha uma atitude um pouco atrasada nessa parte de tecnologia, justamente porque já perdeu muito market share, perdeu muito cliente, e agora vai tentar recuperar esse terreno. O fato é que ainda existe um cenário crítico dentro do Banco Bradesco, para a gente analisar um pouco mais, que a gente vai entender nesse conteúdo. Hoje o Banco Bradesco, eu trago aqui para vocês as ações ordinárias, está cotada a R$ 12,24. Nos últimos 12 meses está praticamente estável, um crescimento de quase 3%, PL, que é o preço-lucro, na casa de 9%, PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, 0,78, e está com dividend yield aqui de 8%. Então o banco paga um dividend yield interessante aqui, quase 8%. O PVP está atrativo para quem foca em PVP, porém
A gente vai olhar alguns fundamentos básicos aqui do Banco Bradesco para a gente entender que hoje realmente a situação de rentabilidade do Bradesco não é favorável e isso leva um tempo para recuperar a questão da rentabilidade. Quando a gente olha aqui para a Cielo também, a gente vai envolver agora a Cielo no nosso conteúdo, na nossa análise, para a gente entender também essa questão do fechamento aí do capital da Cielo, como o Bradesco ele está enxergando, né, essa estratégia para agregar na operação dele. Então a Cielo aqui, ó, cotada a R$ 5,28, está crescendo 5% nos últimos 12 meses, PL na casa de 6, PVP 1,1 e está pagando aqui 5% de dividend yield a Cielo. Quando a gente olha aqui a comparação, e eu trago aqui para vocês a comparação dos indicadores básicos do Bradesco e também da Cielo para a gente fazer essa nossa análise e já vamos entender um dos motivos aí principais desse fechamento do capital aí por parte do Bradesco e também do Banco do Brasil, que são ali os controladores que têm ali o controle da Cielo, mas eu vejo mais hoje o Banco Bradesco necessitado desse fechamento de capital da Cielo e possivelmente ele vai agregar na sua rentabilidade. O que ele tem hoje de dificuldade, o que hoje é ineficiente do Banco Bradesco, a Cielo está mostrando eficiência e por isso que o Bradesco está querendo aí esse fechamento de capital da Cielo. Então nós temos aqui, ó, Bradesco, as ações ordinárias e a Cielo aqui. Aqui trago para vocês alguns indicadores de rentabilidade básicos, mas são fundamentais e mostram hoje a realidade de Bradesco e também da Cielo. Quando a gente olha aqui a margem EBIT, que mede ali a lucratividade, você vê que o Banco Bradesco está na casa de 4, muito baixo em relação aos padrões hoje, quando nós olhamos os bancos, principalmente os grandes bancos. E a Cielo com uma margem EBIT na casa de 35%. Quando a gente olha a margem líquida do Bradesco, 6% de margem líquida. E olha a margem líquida da Cielo, 24%. Aí tem aqui a parte do endividamento. O Bradesco também tem um controle da dívida, mas a Cielo melhorou muito. O ROI, que é o retorno aí para você que é acionista, ou do Banco Bradesco, 8%, e da Cielo é o dobro, 16%, quase 17% de retorno do ROI. O ROI que também aqui, que é muito importante, que mede a eficiência do retorno do capital investido, o Bradesco é na casa de 3 e a Cielo na casa de 11. Então, quando a gente olha os fundamentos hoje de rentabilidade do Bradesco, praticamente está aniquilado, está perdendo esses fundamentos e não é de agora, já é de um tempo atrás. E a Cielo vem melhorando muito esses fundamentos de rentabilidade. Então, um dos motivos aí, segundo a minha análise, um dos motivos, tem outros que envolve também o fechamento aqui, ó, do capital da Cielo, é justamente agregar essa falta de rentabilidade hoje que o Banco Bradesco tem e a Cielo vai trazer aí de forma mais assertiva nesse momento aí para o Banco Bradesco. Claro que ele precisa melhorar muito para evoluir, mas isso já vai agregar muito quando nós falamos da parte de rentabilidade do Banco Bradesco. E aqui trago para vocês, a gente vai olhar aqui a média de rentabilidade da margem, só para a gente ter uma noção aqui, a gente pega aqui a margem EBIT, por exemplo, ó, a gente observa aqui que nos últimos 10 anos, ó, o Bradesco em 2014 tinha uma margem EBIT na casa de 19, a média 19, chegou a 24 de margem EBIT em 2021 e de lá para cá ele vem perdendo. Então hoje está na casa de 4, muito baixa a margem EBIT do Bradesco. Quando a gente olha a margem EBITDA também, você tem aqui uma média na casa de 0,57 e a margem líquida que a gente comparou lá, que geralmente traz a rentabilidade na linha final, na casa de 6 a margem líquida hoje do Bradesco. Então você vê que de fundamentos de rentabilidade hoje o Banco Bradesco não tem, praticamente perdeu todos os fundamentos, porque ele perdeu operação, ele perdeu market share, ele perdeu principalmente uma base de cliente, tem uma alta da inadimplência que ele não consegue controlar, então você vê que é impactado diretamente na lucratividade. Já quando a gente olha para a Cielo, a gente vai olhar na margem líquida dela e também na margem EBITDA, vamos começar pela margem EBITDA. Você observa aqui, ó, que a margem EBITDA da Cielo hoje nessa casa aqui de 43%, é uma margem interessante, uma margem elevada, inclusive ela vem melhorando desde 2018 a 2019, ela estava abaixo da média histórica dela
de margem EBITDA, ela estava ali na casa de 28, 29, 22, a margem da média dela é 37 de margem EBITDA, e agora está chegando a 43. Então você vê que demora, ó. Foram quase 5 anos de recuperação de perda de margem. A Cielo, nós sabemos que há anos atrás tinha uma dominância que na época de 2014, 2012, 13, 15, ela dominava, ela tinha um grande market share dentro do mercado, né, de soluções de pagamento, que ela é especializada. E ela começou a perder por causa da concorrência. E você vê que demora anos para você voltar ao seu nível de patamar. Então você vê que o Bradesco perdeu os níveis de rentabilidade, as margens praticamente perdidas, e para você recuperar isso não é um mês, 6 meses, um ano, leva muito mais tempo até você se adaptar e reconquistar aquilo que você perdeu. Então, um dos motivos principais hoje do fechamento de capital da Cielo, eu vejo mais o Bradesco, né, com essa necessidade, é justamente trazer para ele essa ineficiência que ele não tem, que é nos ganhos de rentabilidade e principalmente nos ganhos de margem. Então falamos hoje um pouco mais de Bradesco, falamos também de Cielo, entendemos aí as bonificações que podem acontecer já nessa assembleia de março do Bradesco, para você que é investidor, para você que é acionista, e falamos também desse possível fechamento de capital da Cielo e como o Bradesco vai se beneficiar muito com os rendimentos, com a rentabilidade, principalmente com os ganhos de margem e market share, que a Cielo evoluiu muito e vem conquistando aí grandes resultados nos últimos trimestres, nos últimos anos. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço.